Oi, gente. Espero que todo mundo esteja bem e com saúde, né? Hoje, na nossa aula, às 5, né? Eu vou falar um pouco mais, fazer a introdução à engenharia de produção. Muitos de vocês pretendem fazer engenharia de produção e outros estão com dúvidas, né? Sobre o que faz esse engenheiro. Então, assim, faz a disciplina para tomar essa decisão, né? Então, espero ajudá-los a dar uma breve explicação do que é o engenharia de produção. Até porque na disciplina, né, como toda, a gente vai focar nesse tema. Aqui são os objetivos da aula de hoje. Ao final da aula, espero que vocês consigam responder todas essas questões. Primeiro, quais são as competências do engenheiro de produção? Qual a definição da engenharia de produção? Qual é a história da engenharia de produção? Por que é importante a construção de modelos? Quais os desafios da engenharia de produção? E quais são as áreas de engenharia de produção? São essas questões que nós vamos responder hoje. Deixa eu só habilitar aqui o laser. Aqui, primeiro, as competências do engenheiro de produção. Uma competência que eu até destaquei em primeiro aqui lugar seria essa visão holística e sistêmica. Quando o engenheiro de produção ou a engenheira de produção entram na organização, o primeiro ponto que eles têm, que deve ser priorizado, é entender a empresa como um todo. Quais são os processos, qual é o público-alvo da empresa, quais produtos que a empresa faz, os serviços prestam. Então, esse entendimento do todo é muito importante. E, com base em a visão holística, né, sistêmica, juntamente com os conhecimentos específicos, vai ajudar o engenheiro de produção a propor sugestões de melhoria, de soluções para aquele negócio. E esses conhecimentos específicos vão desde a parte, vamos dizer assim, mais para a minha área, a parte matemática, análise de previsão, de vendas, de demanda, vai a questão também de pesquisa operacional, logística, gestão de projetos, gestão de operações, ergonomia. Então, são várias, não só essas áreas, né, mas são algumas das que o engenheiro de produção tem domínio. É um engenheiro flexível, multifuncional. Até nós vamos ver mais para frente que nós, no curso, né, tem 10 áreas básicas. Então, tem bastante campo para atuação. E até por entender um pouco, vamos dizer assim, de tudo, ele ou ela tem a capacidade, né, de adaptar-se a novas situações. E nesse ambiente que nós estamos vivendo, né, a pandemia, profissionais que consigam se adaptar a novas situações vão ser bastante requeridos nos negócios. Então, possivelmente, o engenheiro de produção ele vai ter um espaço bem interessante pós-pandemia. É a minha visão. É um profissional proativo. Existem 2 tipos de pessoas: as pessoas reativas e as pessoas proativas. As pessoas reativas, à medida que surgem os problemas, ela vai solucionando-os. Já as pessoas proativas, elas se antecipam. Ela já percebe, aqui pode dar alguma falha, então vou antecipar esse possível problema. E com isso, ela previne um problema futuro. Capacidade de trabalhar sob pressão. Até porque quando você está inserido num negócio, seja seu negócio próprio ou um negócio de outra pessoa, né, uma empresa, enfim, você sempre está buscando melhorar algum processo, diminuir custo, aumentar a qualidade do seu produto para que o cliente perceba isso. Então, mesmo que seja o seu negócio ou de outro, você sempre vai estar buscando a melhoria, né? Então, isso faz com que a gente se acostume a trabalhar sob pressão. Capacidade de resolver problemas, né? Vem essa questão da proatividade também, tomar decisão e empreendedorismo. Aqui a questão geralmente o engenheiro de produção, ele às vezes, por entender um pouco de organizações, de negócios, muitos tendem a ser empreendedores, né?
Eu tenho até muitos colegas que acabaram abrindo consultorias, negócios desse tipo. Mas mesmo que você não abra o seu próprio negócio, vamos dizer assim, sua própria empresa, mesmo dentro de uma organização de outra pessoa, né, vocês podem sugerir ideias empreendedoras, né? Isso não limita. Limita no sentido de se o dono ou o gerente vai querer adotar, né? Mas sugestão ideias empreendedoras podem ser bem-vindas, né? Dependendo do negócio. Aqui tem a definição da American Industrial Engineer Association, que aqui é bom vocês darem uma lida, né? Assim, eu não vou ler toda a definição, mas eu destaquei alguns pontos importantes. Então, daqui eu destaco que ele fala que o direito de produção, ele trata do projeto e aperfeiçoamento e implementação de sistemas integrados. Sistemas integrados desses elementos aqui. Aqui ele cita 5. Pessoas, materiais, informações, equipamentos e energia. Então, de modo econômico, né? Modo econômico, para produzir bens e serviços. Essa questão também dos preceitos éticos e culturais também tem que ser respeitados. E tudo isso sempre associado a uma base, vamos dizer assim, exata, científica, vamos dizer assim, como as ciências físicas, matemáticas e sociais. Então, eu destaco nessa definição essa questão dos sistemas integrados de pessoas, informações, equipamentos e energia, a questão de esses conhecimentos também necessários na definição do direito de produção. Então, é um engenheiro que vai analisar o sistema como toda a organização e vai ver como os elementos da organização se integram de si para produzir os bens e serviços, e vai analisar e propor soluções, propor ideias, né, projetos, vamos dizer assim, com base em matemática, física, teorias sociais. Seria isso a ideia do engenheiro de produção. Aqui vocês dêem uma lidinha, dá uma pausazinha na gravação e leiam com calma essa definição. Aqui a gente vai pegar essa definição e vai trazer para um exemplo do time de futebol. Antes de definir os elementos do time de futebol, né, que seriam pessoas, materiais, informação, enfim, aqueles cinco pontos, eu quero que vocês pensem na nossa aula síncrona, vocês vai discutir sobre isso. Qual seria o serviço prestado pelo time de futebol? Qual o serviço que ele presta? Eu queria que vocês pensassem sobre isso. E nós vamos discutir na aula. Mas em relação aos 5 elementos, vamos lá. O que seriam pessoas no time de futebol? Seriam os jogadores, os auxiliares de treinador, o próprio treinador, médicos, indivíduos contratados pelo clube, né, até desde da limpeza, até a questão do cuidado com o gramado, seriam tudo que envolve, né, a questão da produção daquele serviço, né, do time de futebol. Os materiais seriam materiais, por exemplo, do consumo diário, por exemplo, garrafas de água, bolas, treinamento, os uniformes, né, seriam tudo que envolve, até alimentação também, né, se for ver essa questão, tudo que é consumido diariamente. Numa empresa que está produzindo um produto específico, a gente pode dizer que os materiais também são os insumos. Aqui, informação. Desde a informação sobre o mercado, né, de jogadores, por exemplo, a informação daquele jogador está em alta, mas ele tem tais problemas de saúde, enfim, são informações dos próprios jogadores, dos campeonatos, da federação, FIFA, seriam informações necessárias para a gestão do time de futebol. Geralmente o time de futebol ele é muito envolvido na questão de especulação, né, de negociação, então essas informações seriam mais nesse sentido. E também tem a questão da comunicação interna
clube em si, né? Entre o jogador e até entre os jogadores. Às vezes tem até também comunicação para os torcedores também poderia estar envolvida nesse ponto. Os equipamentos, né? Vão ser equipamentos, desde que os que usam na concentração, como aparelho de ginástica, para se manter em forma, ou até mesmo o laptop do médico, técnico, e assim por diante. E energia, nesse caso, né, é tudo aquilo que serve para movimentar os recursos e pessoas. No caso do futebol, né, tem a questão da energia dos jogadores, porque a gente até costuma ver nas notícias, né, por exemplo, um jogador é contratado, mas ele morava em outra cidade, foi para uma cidade A, se morava na cidade A e foi para a cidade B, só que chega nessa cidade ele começa a ficar depressivo, enfim, não consegue render como rendia na cidade original. Então, a energia dele, né, vamos dizer assim, tá com problemas, então tem que ter um cuidado especial. E tem até a questão da energia também, como se fossem os recursos financeiros, né? Porque também isso vai dar um gás, vamos dizer assim, para o time, no sentido de contratação de novos jogadores, um técnico mais renomado, recursos, né, até para compra de equipamentos, enfim, energiza todo o negócio. E aqui o modo econômico que se trata naquela definição, o que seria esse modo econômico? Ele, antigamente, estava muito associado ao que os donos e gerentes estabeleciam, né? É tal forma, eu quero tal rentabilidade, e é isso. Só que hoje em dia, né, as organizações geralmente não têm, vamos dizer assim, são donos, são gerentes, às vezes elas, geralmente as maiores, né, tem um grupo de pessoas que estão envolvidas naquele negócio, que a gente chama de stakeholders, que são pessoas, instituições que influenciam a definição dos objetivos e planos da organização. Então, assim, um time de futebol, que seriam os stakeholders? Seriam os próprios jogadores, também tem a questão da torcida que influencia, os dirigentes, então tudo que permeia, né, que interfere na gestão do clube. Aqui, um pouco da história da engenharia de produção. Aqui eu mostro aqui alguns nomes importantes. Aqui tem um contribuinte, o nome da pessoa e a principal contribuição. Aqui tem essa fonte, né, vocês podem acessar. Aqui eu vou destacar para o Taylor e o Ford. Somos, vamos dizer assim, que deram origem à engenharia de produção. Eles eram engenheiros mecânicos, né? A engenharia de produção surgia como se fosse uma vertente da engenharia mecânica. Só que esses dois engenheiros mecânicos, eles tinham uma visão, vamos dizer assim, de engenharia de produção, né? A visão de hoje em dia, né? O Taylor, né, ele começou a observar, né, que na indústria tinha diversas tarefas para fazer, por exemplo, um computador. Tem vários movimentos que o operário vai fazer para montar um computador. Naquela época, eu acho que nem era computador. Dobrar um lençol, vamos dizer assim, né? Uma empresa que trabalha com lençóis, para dobrar os lençóis. Tem vários movimentos, e ele começou a estudar aqueles movimentos. E ele começou a ver cada movimento que o operador fazia, e analisou o macro, e depois começou a dissecar cada atividade, e estudar quais seriam os movimentos melhores para fazer aquela determinada atividade. Assim, ele conseguiu, né, diminuir o tempo total de execução de uma determinada montagem, vamos dizer assim. Então, isso é muito visto na disciplina de métodos, né, engenharia de métodos, com o professor André Lucena, vocês vão ver. Então, a ideia é essa, né, de pegar e dividir uma operação em várias tarefas micro e fazer os movimentos, vamos dizer assim, não perfeitos, né, mas que o menor tempo possível. Isso foi a ideia de Taylor foi essa, né? Ele conseguiu reduzir bastante, só que ele teve uns problemas muito disso, mas a gente não vai entrar no mérito agora, mas tem alguns problemas dessas questões. Depois foi estudado e foram debatidos em relação a isso. Mas a primeira ideia foi essa. Aí o Ford, né, que ele foi responsável, né, pela implementação da produção em massa de automóveis, ele começou a ver uma linha de produção de um matador e começou a trazer para dentro da indústria de montagem de veículos.
E também usou a divisão, né, das tarefas do Taylor. Juntou a questão da esteira, né, tipo Roland, junto com a divisão de tarefas de Taylor, e conseguiu fazer a produção em massa de automóveis, né, até o modelo T, né, que a gente é conhecido, né, que entrou com preço acessível para o mercado, o primeiro carro com preço acessível, justamente porque ele conseguiu aliar a questão da produção, das operações divididas com a linha de produção, né, de montagem. E aqui outros nomes, né? Aqui são nomes que vocês vão ver no decorrer do curso de engenharia de produção. Aqui o Hamilton, a melhoria e eficiência empresarial, o Harris, o primeiro modelo de rota econômica de compra. Essa questão do modelo leque, né, no caso, ele é interessante que usa uma coisa que vocês já estudaram, que é a questão de derivada, né? Então, só para vocês se atentarem que a questão que é importante vocês darem valor às disciplinas básicas, porque vocês vão precisar muito delas. O Gandhi, né, também, ele usa sistemas de programação, Walter, controle estatístico da qualidade, a questão estatística também é muito importante, então, acho que a qualidade é uma área que vocês geralmente costumam ver antes de entrar no curso em si, e o controle estatístico da qualidade, o controle estatístico está muito atrelado à qualidade, na gestão da qualidade, então, disciplinas de estatística, matemática, se esforcem. O meio, atenção a fatores comportamentais, e o TPET em relação à amostragem do trabalho. Aqui seriam alguns nomes, vocês podem pesquisar mais sobre eles, está aqui a referência. Aqui tem a definição da ABEPRO, da engenharia de produção, que ela foi adaptada da versão do American Institute of Industrial Engineering, tipo, engenharia de produção, em inglês geralmente eles chamam de engenharia industrial, né? Que ele fala que compete em engenharia de produção, projeta, implementação, melhoria e manutenção de sistemas produtivos integrados, envolvendo homens, materiais e equipamentos, especificar, prever e avaliar os resultados obtidos desses sistemas, recorrendo a conhecimentos especializados da matemática, física e ciências sociais, conjuntamente com princípios e métodos de análise e projetos de engenharia. Então, aqui, essa definição, também destaco aqui algumas partes dessa definição, como sistemas produtivos integrados, envolvendo aqui, ele fala homens, né, homens, mulheres, enfim, materiais, equipamentos, e recorrendo a conhecimentos da matemática, física e ciências sociais. É muito parecido com a definição lá que a gente viu no início, né, da associação. Então, a questão da integração, né, desses elementos aqui, ele coloca só 3, mas meio que desmembra, né, por exemplo, essa questão de energia, enfim, informação, está meio que atrelado nesses 3 aqui. E também a questão de conhecimentos especializados. Então, a gente já vê um padrão na definição, né, que é a questão de projetos dentro de sistemas produtivos que são integrados com vários elementos, né, pessoas, né, no caso, pessoas eu prefiro, materiais, equipamentos, informação, enfim. E precisa também, para fazer esses projetos, né, precisa de conhecimentos nas partes especializadas, né, como que citou. Então, a gente já vê essa similaridade. Por que, né, é importante a construção de modelos? Porque o modelo, ele é uma representação simplificada da realidade, ele não é algo exato, real, 100% real, mas ele ajuda no entendimento da realidade. Ele justamente simplificado, pode ser do ponto de, você pode ler do ponto de vista negativo, né, que sim, é uma coisa simples, simplificada, mas também é uma coisa simplificada que vai dar para você analisar a realidade. Então, os engenheiros de produção, eles devem ser capazes de criar modelos que subsidiem os processos de tomada de decisão no sistema de produção e, assim, ajudar a resolver problemas complexos dentro das organizações. E os modelos formais se baseiam nesses conhecimentos especializados das matemática, estatística, princípios teóricos da engenharia. Então, a ideia é essa, construir um modelo simplificado da realidade para servir de subsídio para tomar decisões de problemas complexos. E esse modelo é construído com base em conhecimentos específicos da nossa área.
Aqui são alguns desafios da engenharia de produção, né? O sistema de produção, muitas das vezes, ele não está em um local específico, ele está disperso em todo mundo. A gente vê indústrias que produzem produtos num país A, mas o público-alvo é outro país, tem a questão logística, enfim, tem esse problema, aqui, esse desafio, né, que a engenharia de produção também busca resolver. Também estamos inseridos em um ambiente muito competitivo, então, se as empresas, organizações vamos dizer assim, não buscarem sempre uma melhoria contínua, ela vai ficar para trás. Tem a questão ambiental também, que o engenheiro de produção tem que estar preocupado com as questões ambientais, com sistemas de regulação, né, que torna possível a produção mais limpa, ecologicamente correta. Então, você está produzindo efluentes na sua indústria, você tem que ter uma estação de tratamento de efluente. Então, de efluentes, né, no caso. Isso é importante, porque nós não temos recursos ilimitados, né, temos recursos que são limitados e nós temos que economizá-los. E também tem a questão de novas tecnologias, né, que sempre estão surgindo, o engenheiro de produção também tem que estar atento. Hoje em dia está muito em alta a questão da indústria 4.0, internet das coisas, enfim. Então, o engenheiro tem que se inteirar desses conhecimentos também. E a questão da social também aqui é ético e moral, né? Tem que fazer parte não só do engenheiro de produção, como de qualquer profissão que vocês vão exercer na vida de vocês. Até na vida pessoal também. Aqui, tipos de curso de engenharia de produção. Tem engenharia plena, que é a nossa. Na engenharia plena, a gente não foca numa indústria específica, num campo, uma área específica. Em si, nossos exemplos, nossa área de atuação seria ampla em qualquer organização que produza bens ou serviços. Aqui já existe engenharia de produção com ênfase, né, em outras universidades, como engenharia civil, elétrica, materiais, metalúrgica, mecânica, minas. Então, essa engenharia de produção com ênfase, ela vai, vamos dizer assim, focar os estudos de métodos, processos, naquela área específica. Por exemplo, na parte de ênfase em materiais, quais seriam os processos, como a gente pode melhorar os processos de conformação, de produção de ferramentas, quais são as tecnologias que existem nessa área, enfim, seria mais focado nessa questão dessa área específica, né, e assim por diante. Aqui são as matérias básicas, né, do curso de Engenharia de Produção, na maioria das universidades. Então, controle da qualidade, estudo de tempos e métodos de pesquisa operacional, planejamento e controle da produção, projeto do produto de fábrica. Então, seriam as disciplinas básicas na maioria dos cursos. E aqui são as áreas de conhecimento. Aqui são 10 áreas. Até o final da disciplina, a ideia é que vocês entendam um pouco de cada uma dessas áreas. Até vão ter professores convidados, né, do nosso curso para falar de algumas áreas dessas. Eu, por exemplo, trabalho mais com a pesquisa operacional. Então, uma das nossas aulas eu vou falar um pouco mais dessa área, mas a gente consegue ter uma ideia do que seria cada uma delas. Para isso, eu queria que vocês acessassem aqui esse QR Code e vocês vão direto lá para o link da ABEPRO que fala sobre cada uma delas. Então, eu vou passar na sequência uma atividade em breve para vocês que se relacionada com essas áreas de engenharia de produção. Mas, de forma, só para citar aqui para vocês, são 10 áreas, né? Tem engenharia de operações e processos, da produção, logística, pesquisa operacional, engenharia da qualidade e do produto, organizacional, econômica, do trabalho, da sustentabilidade e educação e engenharia de produção. São essas 10 áreas. Então, a gente vai falar sobre elas em toda a disciplina. Então, é isso. A aula de hoje seria essa introdução. Espero que tenham entendido. Mais dúvidas a gente pode tirar nas nossas aulas síncronas e pelos nossos meios de comunicação. Ok, gente? Muito obrigada. E era isso.